Ei, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais algumas questões de revisão sobre o conteúdo de anatomia. Nossa primeira questão, ela vem sobre o nosso sistema esquelético. O enunciado diz o seguinte: sabemos que o sistema esquelético é formado por uma grande quantidade de ossos interligados que formam o esqueleto. Esses ossos são formados pelo tecido ósseo, um tipo de tecido conjuntivo que é formado por três tipos celulares: os osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente a função do osteócito. Bom, pessoal, nessa imagem ao lado, nós podemos ver aqui a representação dessas células, né, nesses três tipos celulares que nós apresentamos no nosso tecido ósseo. E quanto à função de cada um deles, nós já sabemos que os osteoblastos, eles são responsáveis pelaquela síntese da parte orgânica da matriz, que está ali localizada na superfície da matriz. São células mais cúbicas, né, ou cilíndricas. Os nossos osteoclastos já são essas células maiores, grandes, são multinucleadas, como podemos observar, e derivadas de precursores mononucleados, ali responsáveis justamente por reabsorver essa matriz. Né? E nós vamos ter um equilíbrio entre esses dois tipos celulares, né, para mantermos a nossa massa óssea. Já os nossos osteócitos, né, que são essas células mais maduras, que vão ser provenientes dos nossos osteoblastos, né? E vão ser osteoblastos que vão ser envoltos por essa matriz e aprisionados em lacunas, eles vão ter baixa síntese, né? E eles vão estar relacionados justamente à manutenção da nossa matriz, né? E como podemos ver, são células mais alongadas, né? Que apresentam alguns prolongamentos ali para dentro dos canalículos. Então, a nossa resposta seria a. Os osteócitos são células maduras que ajudam na manutenção da matriz óssea. E aqui uma foto, né, retirada de uma histologia, corada aqui com hematoxilina eosina, né, HE. E aí podemos observar aqui os nossos osteoblastos e os osteócitos, né, inclusos ali, envoltos pela matriz. Bom, na nossa próxima questão, nós vamos responder quanto à classificação dos ossos. Os ossos eles podem ser classificados de acordo com o seu formato em longos, curtos, laminares, irregulares, sesamoides. Né? Ainda faltou a questão justamente dos pneumáticos. Bom, todos esses ossos citados a seguir são longos, exceto. Bom, com relação à classificação e o conceito, né, em relação a esses tipos de ossos, os nossos ossos longos são aqueles que o comprimento ele é maior do que a largura e a espessura. Temos vários exemplos, como o nosso fêmur, a tíbia, o húmero, né? Inclusive as nossas falanges dos dedos, dos pés e das mãos. Temos a classificação quanto aos ossos laminares, que são aqueles que têm o comprimento, né, equivalente à largura, como o nosso osso do quadril e a escápula. Os ossos curtos, em que as três dimensões ali vão se equivaler. E aí nós temos os nossos ossos do carpo, né, e os ossos do tarso, né, da mão e do pé, respectivamente. Os ossos irregulares, que não têm correspondência com nenhuma forma geométrica conhecida, como, por exemplo, as nossas vértebras. Os pneumáticos, que são aqueles que vão estar ali compondo o nosso crânio. E, finalmente, os nossos ossos sesamoides, né, que vão estar ali envoltos, né, dentro de um tendão. Diante dessa resposta, né, nós temos aqui a letra D, escápula, né, que seria um osso laminar e não um osso longo. Quanto à divisão do nosso esqueleto em axial e apendicular, entre os ossos citados a seguir, marque o único encontrado no esqueleto apendicular. Nós podemos dividir, então, em apendicular e axial, o nosso esqueleto. O axial seria aquele justamente que está contido no centro do nosso corpo, né? Então, tudo que está ali no centro, no eixo do nosso corpo, seria o esqueleto axial. Composto, então, pelo crânio, as nossas vértebras, as nossas costelas, né? E o externo, formando a caixa torácica. Bom,
No esqueleto apendicular, como podemos observar nessa imagem, nós temos ali os ossos dos membros superiores, inferiores e também os ossos do cíngulo ou cintura, seja escapular ou pélvica. Então, diante disso, o único osso ali que é realmente do esqueleto apendicular, descrito nessas alternativas, seria o rádio, que vai fazer parte ali do nosso membro superior. A nossa próxima pergunta é relacionada ao número de ossos e quantidade de ossos no nosso organismo. Sabemos que o esqueleto de um adulto e o de uma criança apresentam algumas diferenças. A respeito do esqueleto humano, nas diferentes fases da vida, marque a alternativa correta. O esqueleto de um adulto apresenta aproximadamente 200 ossos. Incorreta, uma vez que nós apresentamos 206 ossos. Há algumas diferenças, considerando alguns ossos sesamoides ou não, mas prioritariamente considera-se 206 ossos. Em uma criança, observa-se um número maior de ossos que posteriormente são absorvidos pelo corpo. Bom, crianças elas não vão ter exatamente esses ossos absorvidos. O que a gente vai ter é justamente essas crianças, elas vão apresentar ali esse esqueleto constituído principalmente por cartilagem. Com o crescimento, essa cartilagem ela vai se tornar osso através do processo de ossificação. Então, nós observamos uma união, às vezes, desses ossos também, o que pode reduzir o número de ossos, essa contagem, né, entre uma criança e um adulto. Por isso, a nossa resposta seria justamente essa C, em que o adulto, né, ele apresenta um número menor de ossos em comparação à criança, porque à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos desses ossos se unem. E a D, ela justamente não estaria correta porque está falando que existe um número menor de ossos na criança. E, na verdade, é um número maior. Na nossa próxima questão é sobre os tipos de articulação. E o enunciado diz o seguinte: as articulações fibrosas, que apresentam uma pequena porção de tecido conjuntivo fibroso entre os ossos, podem ser classificadas em suturas e sindesmoses. Denomina-se de suturas articulações encontradas. Bom, essas suturas a gente vai encontrar justamente entre os ossos do crânio, né? Quando esse indivíduo ele se torna adulto, esses ossos eles vão se unir e formar esse tipo de articulação, que é uma articulação fibrosa, imóvel. E ela parece justamente como se você tivesse pegado e costurado, então por isso esse nome de sutura. Nas articulações é possível observar a união entre dois ou mais ossos. Esse é o conceito de uma articulação. Todas essas alternativas a seguir se referem às funções dessas articulações, exceto A. As articulações evitam o desgaste dos ossos. Correto, uma vez que você vai ter ali dois ossos se encontrando, de forma a evitar que ao atritar um osso com o outro, você se desgaste, né? Desgaste essas pontas desses ossos, a gente tem as nossas articulações, que vão ter ali todos os constituintes necessários para evitar esse desgaste. Letra B. As articulações garantem que o corpo mantenha-se estável. Sim, uma vez que essas articulações elas vão ter outros componentes também, como ligamentos, para manter esses ossos, né, dentro do limite esperado de movimentação, na posição correta. Então, tudo isso é uma função da articulação. E elas também vão permitir a nossa movimentação, juntamente com músculos, né, e o nosso próprio osso. E a D fala que as articulações promovem o armazenamento de minerais úteis aos ossos, o que está incorreto, porque quem vai promover esse armazenamento é o nosso sistema esquelético, são os nossos ossos. Bom, gente, essas foram as nossas questões de revisão de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço!